Graça e paz. É um prazer estar com vocês de volta. Eu passei um tempo sem gravar os vídeos porque eu estava esperando Deus ministrar uma palavra no meu coração. E essa semana Ele falou fortemente comigo através de uma palavra que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque essa palavra, ela é uma palavra muito grande que serve de advertência para todos nós que somos cristãos. E a palavra está lá escrita no livro de 1 Coríntios, versículos do 26 ao 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, essa palavra é tremenda. E quando eu estava refletindo nessa palavra durante o decorrer dessa semana, Deus falava comigo a respeito da lógica dele. E é claro que nós temos uma lógica, o mundo no qual nós vivemos tem uma lógica, mas a lógica de Deus não equivale à nossa lógica, a lógica de Deus não equivale à lógica do mundo. E quando eu estava refletindo sobre isso, Deus colocava no meu coração para que eu analisasse essa palavra sobre a lógica de Deus, à luz de quem diz essa palavra. E essa palavra, ela é dita pelo apóstolo Paulo, por Paulo, que escreveu a primeira carta aos Coríntios. Deus me fez analisar a lógica dele, ou o que é que ele quer que nós entendamos a respeito da lógica dele, né? Porque a lógica de Deus, ela é impossível de avaliar, mas o que é que ele quer que nós entendamos a respeito da lógica dele? Deus me fez fazer essa avaliação à luz de para quem ele escreve, para quem ele escreve, e o terceiro fator, por que ele escreve essas palavras. Amados, aqui nessa palavra está claro que Deus não escolhe as pessoas pela aparência. Deus não, na lógica de Deus, as pessoas não são escolhidas pela aparência. A palavra diz claramente que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, não foram chamados muitos sábios segundo o mundo. Não foram chamados nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Então, Deus não escolhe as pessoas pelo que elas acham que sabem. Deus não escolhe as pessoas pelo poder que elas acham que têm. Deus não escolhe as pessoas pelo nascimento, pela família, pelo nome nome familiar, inclusive, que essas pessoas têm. Não. A lógica de Deus não é assim. Deus não trabalha com esses critérios. Deus não trabalha com esses valores. Os critérios e os valores de Deus são outros. Porque Deus escolhe o homem, eu acho que eu já disse isso aqui em outro vídeo, de acordo com aquilo que está no coração dele. A avaliação de Deus é outra, completamente diferente da avaliação que nós estamos acostumados a fazer. A palavra diz, pelo contrário, Deus não leva em consideração nada disso na hora de escolher. Deus escolhe aqueles que, segundo o mundo, segundo a lógica do mundo, não são sábios. Deus escolhe aqueles que, segundo a lógica do mundo, não são fortes, e Deus escolhe aqueles que, segundo a lógica do mundo, não têm poder, ou seja, os humildes. Porque na medida em que Deus escolhe essas pessoas, Ele trabalha através dessas pessoas e deixa claro que o poder que é manifesto na vida dessas pessoas é o poder dele, não o poder da sabedoria humana, não o poder do dinheiro e da fama humana, e não o poder do nome da família humana, não. Deus escolhe as coisas que são loucas, de acordo com a sabedoria do mundo. Deus escolhe as coisas que são fracas, de acordo com aquilo que o mundo acha forte. Deus escolhe aqueles que são humildes, de acordo com aquilo que o mundo e os homens acham que é nobreza. Porque na medida em que Deus trabalha através da vida dessas pessoas, Ele deixa manifesto que é o poder dele que opera. A palavra diz aqui claramente, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por que é que Deus escolhe essas pessoas?
Porque a lógica de Deus faz com que ele escolha essas pessoas. Porque essas pessoas não vão poder se vangloriar do seu dinheiro, não vão poder se vangloriar da sua força, não vão poder se vangloriar do seu nascimento, não vão poder se vangloriar do poder que elas acham que têm. E o interessante dessa palavra é porque quem diz essa palavra é justamente um homem que foi chamado por Deus. Mas para que ele fosse servir a Deus, ele teve que abrir mão da posição que ele tinha. Paulo, você bem conhece, talvez você conheça a história de Paulo e sabe que Paulo era um fariseu, um doutor da lei, que tinha estudado com um dos maiores mestres da lei, que era Gamaliel. Paulo era um fariseu, um doutor da lei, e tinha sido constituído pelo Sinédrio Romano para perseguir os cristãos. Mas um belo dia, Paulo sai para prender e matar e exterminar os cristãos em Jerusalém, em Damasco, né? Paulo sai, não estou bem lembrada agora para onde, mas ele sai justamente para perseguir os cristãos. E no caminho de Damasco, Paulo é derrubado do cavalo, é cego, e Jesus fala com ele ali naquela queda de cavalo de Paulo. Ou seja, Paulo era um homem poderoso, mas para que ele pudesse se achegar a Deus, para que ele pudesse ver a glória de Deus manifesta na sua vida, Paulo teve que cair do cavalo, Paulo teve que ficar cego, Paulo teve que ter um encontro pessoal com Deus, e Paulo teve que descer da posição que ele tinha para uma posição de humildade, para poder Deus trabalhar na vida de Paulo. Então você veja, quando a gente analisa quem diz essa palavra, e essa palavra que é dita e é escrita por Paulo, você vê que a lógica de Deus não equivale à minha e à sua lógica. Segunda coisa, para quem é que Paulo escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, e ele escreve aos Coríntios, ao povo, à igreja de Deus que estava em Corinto. E aquela igreja de Deus que estava em Corinto estava localizada numa cidade que era cosmopolita. Ali em Coríntios estava edificado o Porto de Cencreia, que era um dos maiores entrepostos comerciais da Grécia Antiga, da Grécia Romana. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios porque os coríntios, ele passou quase 2 anos trabalhando em Corinto, constituiu ali uma igreja, mas os coríntios, eles estavam sendo, a igreja de Corinto estava sendo, como é que eu digo, atacada, né, pelas filosofias do mundo. E aí é por essa razão que Deus escreve aos Coríntios. Porque Deus escreve aos Coríntios através de Paulo. Deus queria dizer aos Coríntios através de Paulo que na lógica de Deus não cabe a filosofia humana. Na lógica de Deus não cabia a filosofia que os gregos defendiam naquele tempo, porque a filosofia de Deus é uma filosofia própria que nem eu e nem você a gente entende. Então, Paulo escreve essa carta aos Coríntios justamente em razão disso. Por que Paulo escreveu aquela carta aos Coríntios? Os coríntios precisavam entender que a lógica de Deus, ela é uma lógica que ela abstrai todo e qualquer entendimento do mundo. E a igreja de Coríntios, ela estava sendo permeada, ela estava sendo atacada. Muitos cristãos estavam querendo levar para dentro da igreja aquela lógica. E Deus queria dizer justamente que aquela lógica, aquela filosofia do mundo, aquela filosofia grega, que tudo queria explicar, não cabia na lógica de Deus. Amados, por mais que a gente tente explicar a Deus, ele não tem explicação. Porque a lógica dele está clara aqui na palavra. A lógica dele é diferente da minha lógica e é diferente da sua lógica. A lógica de Deus é uma lógica própria. Ele não obedece à minha lógica e à sua lógica. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, algumas vezes eu cheguei numa igreja e Deus usava tremendamente uma pessoa semi-analfabeta para pregar. E para pregar coisas grandes e para pregar coisas maravilhosas. Uma pessoa que falava da palavra de Deus com uma profundidade que eu fiquei impressionada. E no final eu soube que aquela pessoa era analfabeta, que não sabia ler. Eu digo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Porque a palavra de Deus, a lógica de Deus não se entende de acordo com a sabedoria humana. A lógica de Deus é revelação do Espírito Santo e ele revela a quem quer. E aqui está muito claro que ele revela aos humildes, ele revela aos fracos, ele revela
aos que, segundo o mundo, não tem nenhum entendimento, não tem nenhum saber. Porque a palavra de Deus, ela é loucura para os sábios do mundo. Não para mim, para você, mas para quem está lá fora, para os sábios do mundo, a palavra de Deus é loucura. Porque como é que você prega libertação? Como é que você prega milagres? Como é que você prega maravilha? Através do nome de uma pessoa, que para mim não é uma pessoa, mas para o mundo muitas vezes é uma pessoa que morreu pregado numa cruz. Isso não tem nenhuma lógica pela perspectiva humana, mas tem lógica pela minha perspectiva e pela sua perspectiva. Porque a minha perspectiva e a sua perspectiva é a de que nós servimos a um Deus que é grande, é todo-poderoso e que não obedece nem à minha lógica, nem à sua lógica. Deus, ele tem uma lógica própria. Outra coisa, essa palavra que nós conhecemos, ela é loucura, ou era loucura e é ainda, inclusive para os próprios judeus. Os judeus estavam esperando um redentor, um libertador que viesse libertá-los politicamente, que viesse guerrear como o rei Davi tinha guerreado para libertar o povo, mas a lógica de Deus foi outra. Deus mandou um homem manso, um homem pacífico, um homem que pregou o amor ao próximo, um homem que fez milagres e maravilhas, um homem que disse que mais valia aquilo que está no coração do que aquilo que está por fora, um homem que disse que mais valia avaliar as pessoas não pela aparência, mas pela essência. Então, Jesus, ele fez tudo isso. Ele não lutou, ele não pegou uma arma, ele não levantou uma lança, ele não levantou uma espada, mas ele fez prodígios, ele fez maravilhas e ele libertou o povo e tem libertado até hoje. Então, a palavra de Deus, ela é loucura para quem tenta entender essa palavra por uma lógica. Há determinadas pessoas que são céticas e querem explicação para tudo. E é aí onde a ciência está avançando, graças a Deus. Mas tem determinadas coisas, amados, que nem eu nem você a gente vai poder explicar nunca. A ciência não vai ser capaz de explicar nunca. Por quê? Está escrito na palavra de Deus, não cai uma folha do pé sem que seja permissão de Deus. Então, Deus controla até o cair de uma folha. Quanto mais as outras coisas que acontecem nesse planeta. E ele controla tudo isso, não é de acordo com a minha ciência, não é de acordo com o meu entendimento, não é de acordo com a minha lógica, é de acordo com a lógica dele. Então, sobre o que é que eu quero que você reflita hoje? E eu sei que tem gente aí do outro lado que está tentando colocar Deus numa caixinha, para que Deus haja de acordo com a lógica dele. Eu sei que tem gente aí do outro lado que está com medo de crer em Deus, porque tem medo de saber que tem alguém superior que controla a sua vida. Tem gente que gosta de ter o controle de tudo. E aí diz, não, eu não creio que Deus existe, porque como é que eu vou entregar o controle da minha vida a uma pessoa que eu não vejo, né? Mas embora você não veja, Deus é mais real do que aquilo que você pensa. Porque não cai uma folha do pé sem que ela esteja no controle de Deus. Então, amados, você está querendo colocar Deus numa caixinha? Esqueça. A lógica de Deus não é igual à minha e à sua lógica. Você está querendo entender Deus pela lógica filosófica? Você está querendo entender Deus pela lógica racionalista? Esqueça. Porque Deus, ele é maior do que a filosofia. Deus, ele é maior do que a razão, porque ele é a própria razão. E não adianta a gente querer entender Deus pela nossa lógica, porque Deus tem uma lógica própria. E eu quero que você fique com essa palavra. Deus escolhe pela lógica dele, e a lógica dele é a lógica da essência. Deus tem o controle de tudo na palma das suas mãos, porque ele fez, ele criou todas as coisas. E se você não crê nisso, você prefere crer na razão, você prefere crer no que você vê. Tem determinadas coisas, eu tenho certeza que você aí do outro lado tá vendo e não tá conseguindo explicar. E sabe por que você não tá conseguindo explicar? Porque a sua lógica não é capaz de explicar tudo. Reflita sobre isso e vamos deixar de querer colocar Deus numa caixa e colocar
vamos deixar de querer que Deus haja pela nossa lógica. Vamos deixar Ele agir pela lógica dele. Uma semana abençoada. Fique com essa palavra. 1 Coríntios, versículo 1. 1 Coríntios, versículo 1, do 26 ao 29. Uma semana abençoada para você. Fique com Deus. Te amo em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus.